Bondoso Deus, ó Pai Celestial, agora que vamos estudar a Tua Palavra, rogamos a iluminação do Teu Espírito Santo. Abençoe-nos para que sejamos edificados na compreensão da Tua Palavra. Abençoe as crianças também que estarão recebendo da professora Zuleide o ensino da Tua Palavra. Assim fortaleça a Tua igreja neste lugar. Abençoa a todos que aqui se encontram, dando entendimento da Tua vontade, para que a Tua igreja possa ser encontrada em retidão na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Salmo 86, o salmo que fizemos a leitura, é um salmo escrito por Davi. E Davi escreveu este salmo numa ocasião em que ele se achava exposto diante de cruel perigo. Ele se achava em perigo. Alguns estudiosos defendem este salmo dizendo que ele foi escrito quando Davi estava sendo perseguido por Saul, visto que Saul achava agora ameaçado o seu trono, porque Davi já era ungido de Deus, e então ele passava a perseguir cruelmente e expor Davi, muitas vezes em perigo. Outros dizem, não, este salmo foi escrito de fato em ocasião de perigo, mas foi na ocasião da conspiração de Salomão. De Salomão não, de Absalão. Absalão ambicionava o trono do pai e organizou um exército e queria então ocupar o trono de Davi. Foi a ocasião em que, neste gesto e decisão insana, Absalão perdeu a vida e Davi voltou para o seu trono. Em meio às ameaças, neste perigo, Davi então escreve este salmo, mostrando a sua disposição, a sua coragem. Mas ele quer que o leitor, o cantor, visto que os salmos formavam então o inário da igreja no Antigo Testamento, assim mesmo, porque a experiência do salmista se tornava a experiência do povo, e o povo cantava. É a nossa experiência. É por isso que gostamos de ler tanto os salmos, porque os salmos refletem a nossa vida neste mundo, um mundo de desafios, de problemas, lutas, mas a nossa confiança em Deus. Então ele firma a sua disposição, a sua coragem no cuidado de Deus, e ele traz a lembrança. Este cuidado de Deus em tempos passados, aliás, é próprio de Davi fazer assim. Está em situação difícil, parece que olhando para Deus ao mesmo tempo, ele olha para a sua própria história e verifica ali o cuidado especial de Deus em alguma situação que se assemelha à do momento vivido por ele, e busca de Deus o seu cuidado. Neste caso, ele olha para o passado também, porque no verso 13, ele diz, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Em um salmo ele diz, livraste a minha alma da morte, da queda dos meus pés, da lágrima dos meus olhos. Poeticamente escreve assim, e de fato Deus o livrar. Quando foi então para lutar com Golias, ele disse, Deus me livrou das garras do urso, do leão.
vai me livrar também das garras deste incircunciso, falando do guerreiro filisteu. Mas aqui, irmãos, Davi nos convida então a viver esta mesma experiência com o nosso Deus. E Ele quer que entendamos assim. Podemos viver esse tipo de comunhão, entendendo o apreço que Deus tem por seus filhos. Devemos fazer isso reconhecendo a bondade de Deus. Reconhecendo que a bondade de Deus é a razão de buscarmos nele, em Deus, o socorro no momento crucial em nossa vida. Porque ele diz assim, no 5º versículo: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que invocam o teu nome, todos os que te invocam. Está implícito, então, na atitude aqui de Davi, atitude do salmista, acha-se implícito aqui nessa sua atitude, decisão de aproximação de Deus. Está implícito, irmãos, o reconhecimento que Davi tinha de que ele era indigno até mesmo de aproximar-se de Deus. Ora, é isto que nós encontramos neste salmo. É como se Davi falasse, embora não escrevendo aqui, mas ele deixa transparecer como de fato ele se achava indigno de Deus. E aproximar-se de Deus, então, Deus é assim. Deus permite situações na vida do cristão, fazendo o cristão chegar-se. Mas Deus faz assim mesmo. Jesus fez isso durante o seu ministério terreno. Ele ia tocando o dedo na ferida das pessoas. Jesus fazia isto para salvar as pessoas, para curar as suas feridas. Ele ia e tocava e doía. E ele apertava mais. E Deus faz assim com o cristão. Até que o cristão desconfia: eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que me aproximar de Deus. Deus age dessa maneira. E a questão é que, quando então nós nos aproximamos de Deus, descobrimos somos indignos. Olhamos para Deus tão elevado como é. É Deus. E eu, um pobre pecador em sua presença, sou de fato indigno. Se observarmos, irmãos, as palavras de Davi, nós podemos ver como ele está dizendo ao iniciar este salmo. Inclina, fala assim Davi, Senhor, inclina os ouvidos. E depois diz, e responde-me. Não é simplesmente, inclina os ouvidos para ouvir o que eu tenho a dizer, como costumeiramente fazemos. Inclina os ouvidos, porque quero contar para ti, ó Deus, a minha angústia. Não, ele diz, inclina, Senhor, os ouvidos e responde. Não é só para ouvir, mas ouvir mostrando favor, misericórdia. Ele pede para Deus curvar o ouvido à sua súplica, à sua oração. A presença de Deus conosco, irmãos, é uma verdade clara em sua palavra, mas é a presença de Deus
uma presença santa. É uma presença tão elevada. É uma presença pura. A presença de Deus conosco é ao mesmo tempo uma presença poderosa. É assim que nos achamos diante de Deus, indignos dele. Essa consciência do salmista, ele demonstra aqui: eu sou indigno, mas tenho que me aproximar de Deus. Então ele pede dessa maneira: inclina, Senhor, inclina os ouvidos. A Bíblia nos ensina, temos que ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus. Em cada página de Gênesis a Apocalipse, vamos lendo e ouvindo Deus falando conosco. E a própria Bíblia, em suas páginas sagradas, como que insistindo, é preciso ouvir. Por isso, no batismo de Jesus, enquanto era batizado ali no Jordão por João Batista, a Bíblia não diz que o Espírito de Deus desceu, não como uma pomba, mas a pomba é usada para descrever um formato, na forma, somente para ilustrar. E a voz do Pai está ali presente, a Trindade no batismo de Jesus. O próprio Filho ali, Jesus sendo batizado. O Espírito Santo vindo sobre ele. E a voz do Pai que dizia: este é meu Filho, no qual tenho prazer. Ou a versão diferente, no qual me comprazo. E diz: a ele ouvi. É assim que Deus diz: a ele ouvi. O mesmo falou Deus quando Jesus chamou 3 dos seus discípulos: vamos orar. Num lugar retirado, subiu ao monte, que mais tarde ficou conhecido como o Monte da Transfiguração. E ali, então, os discípulos que estavam com Jesus ouviram também o Pai falando: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Irmãos, Deus inclina o ouvido para ouvir aqueles que ouvem o seu chamado. É certo. É o reconhecimento de que nada existe no ser humano capaz de viabilizar acesso à presença de Deus. Nada existe em nós que nos faz chegarmos à presença de Deus por nossa própria vontade. Nós não temos essa vontade. É por isso que essa história de livre-arbítrio não existe. Perdemos a capacidade, porque somos pecadores. Perdemos a capacidade de escolher entre Deus e não Deus. Então Deus nos escolhe. É assim mesmo. Nada existe no ser humano para viabilizar a ele o acesso que ele precisa ter à presença de Deus. Mas é certo que Deus vem, inclina o ouvido. É certo que Deus faz isto para ouvir o penitente, para ouvir o pecador, aquele que busca de coração para atender. Quando nós, irmãos, procuramos a Deus, pedindo para Deus nos ouvir, devemos fazer na certeza que de fato Ele ouve, porque
podemos ter esta certeza. A Bíblia imprime em nosso coração a possibilidade de ter esta certeza, visto que se procuramos a Deus, nós o procuramos porque Ele nos conduziu a isto. Então nós podemos ter certeza de que Ele está com o ouvido inclinado para ouvir. Mas não é só isto que o salmista está ensinando aqui, ele ensina mais. Ele nos ensina que Deus de fato escuta. E isto é uma certeza, Ele escuta os que se aproximam dEle, porque os que se aproximam dEle são impulsionados pelo próprio Deus, se aproximam dEle pela fé. Achamos estranho, então, quando alguém diz: eu estou em sofrimento, estou passando por problemas, lutas na minha vida, e vai então colocando algumas conotações das suas dificuldades, quais áreas de lutas, e falamos: você deve buscar a Deus. Mas esta pessoa não busca a Deus, não busca e nem vai buscar. E nós achamos isto interessante. Mas falamos com esta pessoa novamente: você precisa buscar a Deus, orar, falar com Deus. E o sofrimento vai aumentando. Mas a pessoa não busca a Deus, não vai buscar também a Deus. Daí a importância da súplica, da oração intercessória. A igreja está no mundo para cumprir esta tarefa, este papel, orar por estas pessoas, interceder por estas pessoas, ser presbítero, ser diácono, ser pastor, ser líder da igreja, ser cristão na igreja, é ter essa tarefa, este privilégio de orar por aquele que nem mesmo tem iniciativa de procurar a Deus. Mas Deus espera uma súplica a favor dele. Esta foi a defesa na reforma religiosa do século XVI, da parte de Lutero, que seguiu na segunda fase da reforma. O sacerdócio livre, particular, de todos os crentes, de todos os que creem em Deus. Não precisa chegar alguém: ó pastor, eu pedi para fulano fazer uma oração por Beltrano que está muito doente, porque aquele fulano tem uma oração forte. Não existe isso. Todos nós somos indignos. Forte é somente Deus. Somente Deus. Não existe oração forte. Existe coração quebrantado. Aquele que reconhece ser indigno na presença de Deus, porque ele é movido pelo próprio Deus a este reconhecimento. É isto que o salmista tem neste salmo, visto que a fé está presente. O salmista diz: salva o teu servo, que em ti confia. Eu estou em perigo. É o quadro vivido aqui pelo salmista. Colocamos esse cenário. Eu estou sendo perturbado por inimigos. Gratuitamente acontece isso comigo. Mas eu sou piedoso. Estou servindo ao Senhor. E me perseguem, me machucam. Salva o teu servo. Como? O teu servo que tem fé depositada no Senhor. O teu servo que em ti confia. Porque, irmãos, o salmista mostra certeza que Deus atende alguém que se reconhece indigno dele. Isso não seria então uma contradição?
Esta é a razão do salmista descrever Deus por seus atributos, como nós vimos no 5º versículo. Ele diz: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade. Ele fala da benignidade como atributo, qualidade de Deus. Mas ele coloca aqui um qualificativo. Ele diz: é abundante a tua benignidade, não tem limite. Então ele busca a Deus. Eu sou indigno de Deus, mas o Deus que eu estou buscando é um Deus cuja benignidade me alcança apesar de mim mesmo, diz o salmista. São os atributos divinos. Deus age com bondade, benignidade abundante. O salmista sabe que Deus nos conhece muito bem. No Apocalipse, quantas vezes nós lemos? Ele sonda os corações. Uma vez eu estava pregando numa igreja, num texto de Apocalipse, falando que Jesus é aquele que sonda os corações. E veio uma médica depois falar comigo, dizendo: eu também tenho uma sonda. Às vezes, esta sonda vai nos corações. Seria isso? Sim, é isto mesmo. Deus também tem uma sonda. Ela passa pela mente e pelos corações. Ele conhece muito bem. Certo está o salmista: eu não sou digno, mas, Senhor, inclina o ouvido. Em sua grandeza eu só posso ser ouvido se o Senhor inclinar o ouvido. É o que o salmista está nos ensinando nesta manhã. Ele sabe, Deus nos conhece muito bem, mas tem uma coisa: precisamos conhecer na maneira como Ele se dá a conhecer, como o Deus que é cheio de bondade, um Deus de benignidade. Se não sabemos quem é Deus, se não sabemos como Deus responde à súplica, se não sabemos, então logo Ele é um estranho para nós. O salmista está mostrando neste salmo como eu tenho comunhão com Deus. Esta comunhão é estreita, mas ela precisa ser mais estreita e ser um pouco mais estreita. Inclina os ouvidos, responde. E quero finalizar aqui das lições tidas neste salmo. Ele nos ensina: podemos orar assim com Deus, ter a certeza da sua ajuda, do seu socorro, porque Ele é poderoso quando Ele quer ajudar. Quem vai impedir? O salmista, então, com esta certeza da ajuda de Deus, começa a dar testemunho que Deus é soberano nas suas obras, naquilo que Ele faz. Ele é soberano. Interessante que nós temos, como cristãos, a tendência de medir o poder de Deus. Ele é tão poderoso que criou os céus e a terra. Deus é poderoso. E nós então medimos o poder de Deus conforme o alcance da nossa visão sobre as obras de Deus. Isto ilustra o poder de Deus. Quem poderia criar céus e terra, senão o poder de Deus, com a sua palavra poderosa, ordenando as coisas se fazendo? Mas Deus é muito mais poderoso do que isto. Deus é poderoso para criar o universo. O universo que nós estamos recebendo informações sobre o universo. Mas Deus é poderoso para muito mais do que isto. Não tem limite o poder de Deus. O salmista então mostra aqui que esse Deus ajuda, Ele é soberano nas suas obras. A palavra de Deus então nos encoraja. A
a buscar o socorro em Deus. Por quê? Porque Ele é poderoso. A sua palavra é rica de promessas. Ele é poderoso, mas Ele não vai mudar a sua maneira de agir. Por nossos caprichos, Ele não faz isso para o nosso próprio bem. Quando duvidamos por um só momento do poder de Deus, nossa oração perde totalmente o seu sentido. Falamos tanto, irmãos, do poder de Deus, e sabemos que é grandioso, sem medida. Mas o que significa esse poder na nossa comunhão com Ele? O salmista estava em aflição, atacado por inimigos. Então ele mostra o poder de Deus para ajudá-lo. Para a igreja hoje conhecer, Deus fez chegar esta palavra até nós. Para sabermos que de fato em seu poder, Ele quer nos ajudar. E como quer fazer isto? O salmista tinha certeza. Deus ia inclinar o ouvido, iria responder, iria ajudá-lo. Tinha consciência que estava sofrendo porque ele estava cumprindo o propósito de Deus na sua vida. E começa assim o significado do poder de Deus para a nossa vida. O que eu faço? Eu sou enfermeiro, eu sou carpinteiro, eu sou pedreiro, eu sou comerciante. O que sou? Não importa. Faço para a glória de Deus. É isso que a sociedade não entende. Fazer, seja o que for, moralmente correto, frutífero. Fazer para a glória de Deus. Então a oração do salmista revela fé na soberania de Deus. É assim que ele canta e leva o povo a cantar esta verdade. No 8º, 9º e 10º versículo nós lemos assim: não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações, ele diz, que fizeste, ele atribui a autoria, a existência das nações a Deus. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Isto é profético. Às vezes lemos aqui e não entendemos. Ficamos pensando o que está acontecendo com as nações hoje. Conversamos muito sobre isso. Os governos, há uma sede de poder, destruição. Valores morais nos sistemas se perdem, corrompem-se. Vivemos uma época assim. Mas Deus deixa as nações sofrerem. Deus faz assim. Por quê? Através do sofrimento também existe uma aproximação de Deus. E o salmista canta, nós pensamos que todas as nações virão a ti. Ou Paulo falando com o apóstolo, né? Todo joelho vai se dobrar diante de Deus. Nós pensamos, que bom, todo mundo vai entender quem é Deus. Não, é Deus dizendo, vem aqui, eu sou Deus. Você precisa saber disso. Deus faz assim também. As nações virão a ti. Se não vem por bem, vem por sofrimento, mas vem. Então não precisamos nos assustarmos ao ver um país desgovernado, como um carro ladeira abaixo, sem freio. Deus vai permitindo sofrimento até que haja compreensão
de que Ele reina de fato. Ele é o soberano. É isto que o salmista está dizendo: pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ele é grande em seu próprio ser e nas suas obras, nos seus feitos, no socorrer os seus filhos também. Oh, irmãos, então o salmista está pedindo: Senhor, preserva a minha alma, apesar de todas as situações, não deixe de preservar a minha alma, mesmo tendo que sofrer. Eu preciso viver em comunhão com o Senhor. Sua súplica, então, logo descobrimos, é pela manutenção, o suporte para manter-se no temor a Deus. E o verso 11, ele então diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Eu estou buscando a tua ajuda, mas ensina-me o teu caminho e andarei na tua verdade. Faça o Senhor mesmo que o meu coração tenha disposição para com o Senhor. Ele diz: dispõe o coração para só temer o teu nome. Aí ele vai falar dos inimigos e buscar a misericórdia de Deus, finalizando o salmo. Mas quero parar aqui, irmãos, chamando a atenção de todos. Se existe aspiração tão gloriosa em nossos corações, seja esta, de buscar viver uma vida no temor de Deus. Porque Ele vai nos ensinando e vai então derramando do seu poder, vai nos conduzindo. As coisas vão acontecendo e nós entendemos, não é por acaso que aconteceu isso, não é por acaso que aconteceu aquilo, mas porque Deus está conduzindo a minha vida. E aí então vem um médico e diz: a sua doença é cruel. Você não fica abalado, porque você sabe que, acima de tudo, Deus está conduzindo a sua vida. Ela não lhe pertence, ela pertence a Deus. E Ele inclina o ouvido. Que Deus nos ajude.